Olá, tudo bem? Meu nome é Léo Macedo, esse aqui é o podcast Jesus Pode. Saiu. Glória a Deus. Saiu. Saiu o primeiro episódio, nós estamos aqui para lançar esse podcast, tá bom? Foi tudo feito com muito carinho, espero que vocês gostem. E peço aqui que vocês compartilhem o vídeo, compartilhem o Spotify, tá? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para ser notificado sobre novos episódios, tá bom? Nos sigam no Spotify. Tá? E o lema aqui é: você pode ter dúvidas sobre Deus, mas nunca duvidar dele. Tá bom? Fica com o primeiro episódio aí, espero que vocês gostem. Então, esse podcast nasceu, eu vou falar como todo crente fala, nasceu no coração de Deus. É clichê? É clichê. Nasceu no coração de Deus. E é um sonho que nós temos de fazer esse trabalho, gravar conteúdo que seja de relevância, para levar para nossa igreja local e para a galera aí fora por meio da internet. E eu tô aqui com a convidada especialíssima, a esposa do Steve, a mãe da Jéssica, da Melissa, minha amiga, minha pastora. Ela é professora de TQ e pastora titular da IEQ Seró de Guarulhos. Pastora Cláudia Guedes. Olá, paz seja convosco. Amém. Nem parece crente, né? Nem dei paz. Tô nervoso. Estou feliz por estar aqui. Realmente demorou para sair, né? A gente não conseguia conciliar aí os horários. Mas hoje estamos aqui para honra e glória do Senhor. Amém. Então, qual é que é a ideia desse podcast? A ideia não é polemizar, a ideia não é debate, a ideia é ser um bate-papo descontraído. E esse ponto de interrogação que tem aqui... Cris, dá uma acertadinha aqui, ó. Vem cá. Então, esse ponto de interrogação aqui, ó, tem um significado. Que a gente tem um lema. Que você pode ter dúvidas sobre Deus, mas jamais, nunca duvidar de Deus. Então, a ideia é trazer algumas questões que são levantadas e pra gente conversar, bater um papo. A pastora tá aqui. E a ideia do podcast é falar sobre música também. Vai ter episódios aí, já tá agendado, fechado com a galera top do rap. Tem uma galera pra falar sobre samba, sobre rock. Algumas coisas até na parte moderna da igreja. E a gente falar sobre coisas que às vezes existem barreiras ainda, né? Então, mas eu fiquei muito feliz a pastora ter aceitado o convite, que é o primeiro episódio e ela é minha pastora da minha família. Eu aceitei Jesus através da vida deles, da pastora Cláudia, do pastor Steve. E a gente tá com eles aí, acho que por 7 anos, 8 anos. E eu fiquei muito feliz a pastora aceitar, porque sim, eu queria muito que ela fosse a primeira pessoa a ser entrevistada. O pastor tá ali no bastidor, eu chamei ele pra fazer junto, ele jogou uma bola ontem, ele tá meio doído ali, né? Mas ele é novinho, tá, gente? Não é idade, não. É ferrugem mesmo. Ferrugem. Então é isso, o podcast Jesus Pode para tirar dúvidas e mostrar que o povo de Deus é um povo feliz, um povo alegre, por mais que tenha algumas moderações. A ideia aqui é: você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Então a gente está aqui diretamente para o povo de Cristo. Amém? E para aqueles que têm curiosidade e têm a intenção no coração de um dia saber um pouco mais e agregar nessa família enorme do povo de Deus. Pastora, eu te conheço, mas acho que é tão interessante a gente falar um pouco de você. Eu quero saber, a gente levar isso. É legal até para pessoas que estão entrando na igreja, que não conhece só com a pastora ali, que está cuidando das vidas, que prega, que tá ali no louvor, tá junto com a gente. Mas as pessoas sabem um pouco do seu lado pessoal mesmo, da sua família, de onde você veio. Você veio de berço evangélico? Tipo, móveis Sarabanaia, não. Móveis El Shaddai, berços. Pois é, como é que você sabe? Veio de berço evangélico.
Então, bom, esse é o primeiro episódio de muitos que virão, em nome de Jesus, né? Me sinto lisonjeada, quero agradecer, tenho um enorme carinho por essa família, né? Porque, como você falou, filho na fé, né? Então, nós somos amigos, são meus filhos na fé, então o amor é algo que a gente não questiona, né? Vem da parte de Deus. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou aquela que, desde pequena, dava aula pro cachorro, pro gato, para quem tivesse, sempre ali brincando de escolinha. Então, na minha área profissional, trabalhei em diversos setores, mas a área da educação é uma área que me atrai. Então, eu fui para esse lado, né, da educação. Sim, nasci em berço evangélico, meus pais são pastores, meu pai estava no ministério há 60 anos trabalhando. Quanto tempo faz que ele... 3 anos, né, que ele foi para o interior, mas assim, são exemplos de vida que eu tenho, a base que eu tenho, né, vieram dos meus pais, então, graças a Deus, nasci em berço evangélico. A pastora, ela é professora, como é o nome da instituição? Onde eu dou aula? Chama Colégio Unicultura. Ó, Unicultura, a pastora tá aqui, viu? Dá um abraço pra galera do Unicultura aí, espero que estejam ouvindo, viu? Pastora é uma bênção também. Vem conhecer o lado pastora da Cláudia, da professora. Pastora é pedagoga? O que mais é formada aqui? Eu comecei com magistério, e aí como eu trabalhava em banco e fui trabalhar no RH, a minha primeira faculdade foi em gestão em recursos humanos. E aí depois fiz a segunda licenciatura em pedagogia e fui me especializar em psicopedagogia. Que coisa. E o Instituto Teológico Quadrangular. Que coisa, né? A gente até estava num evento ontem, eu pastor em evento de homens da Quadrangular, e conversando com o pastor Felipe, e tava falando sobre vida profissional, secular. Uhum. E a gente conversando sobre como é que Deus direciona a gente, né? Tipo, a gente escolhe áreas da nossa vida profissional que chama a nossa atenção, mas a gente nem percebe que tá encaminhando a gente para coisas de Deus mesmo. Sim. Por exemplo, pedagogia, psicologia, gestão de pessoas. Tipo, tava direcionando já pro pastoreio, né? Sim. Então é interessante, a gente nem imagina, mas Deus começa a direcionar a gente pra coisas de reino mesmo, né? Que é aquela coisa, a gente escolheu no ventre e tá preparando desde o ventre pra algo relacionado a ele, né? E são coisas que acontecem hoje que você só vai compreender lá na frente. Você só vai ter essa visão lá, talvez anos depois, né? Verdade. Em relação a ministério, queria que fala um pouquinho da igreja. Vamos falar um pouquinho da igreja. Bom, eu comecei como pastora auxiliar, né? Era algo que eu nunca almejei. Quem conhece a minha história sabe. Como eu acompanhei muito a história dos meus pais e quem conhece o ministério, quem realmente faz parte, né? Eu, como filha de pastor, eu presenciei muitas coisas, então as pessoas talvez enxerguem apenas um lado, sei lá, da ilusão de glamour, de status, né? E eu sabia que não tinha nada a ver com isso, eu sabia que era um trabalho árduo, um trabalho que muitas... Viveu em casa isso, né? Você Sim. vê de perto seu pai, né? E aí, eu falava assim, bom, eu quero ser tudo, menos pastora. E as pessoas, elas têm mania de, pastorinha, veio filho de pastor. Eu não quero isso. E aí, então, eu relutei bastante, até que o amadurecimento vem, chegou um dia em que realmente Deus tocou no meu coração, que era isso que ele tinha pra mim. E mesmo não querendo, eu aceitei a vontade de Deus pra minha vida. E falei, eis-me aqui. E o pastor Steve ainda brinca, assim, que ele fala, nossa, o meu desejo era sempre sentar no último banco, eu até queria colaborar, mas eu jamais imaginei estar à frente de alguma coisa. Só que o que a gente imagina não é o que Deus tem preparado pra gente. Então, assim, com o tempo eu fui entendendo, eu aceitei, eu disse, eis-me aqui, e aí foi onde Deus começou a trabalhar. E aí, estando como auxiliar, depois de um tempo, nós tivemos a proposta do superintendente para assumir uma obra nova, né?
seria um desafio, e a gente topou. Era jovem, tava assim, daquela coisa de ganhar almas, de querer trabalhar. Aceitamos o desafio e fomos pro Vila Flórida, qual você fez parte, né? E lá a gente conseguiu desenvolver um trabalho para a honra e glória do Senhor. Deus foi enviando as vidas, foi com muita lágrima, com muita oração, com muito sacrifício. Estar todos os dias direto na igreja, é você fazer, sabe, tudo que uma igreja precisa. Não é quem pensa que, pastor, é só subir e pregar aos domingos, e as né? convocações de última hora? Tem que ser, Sim. O conselho, ou o superior... Você tem que estar disponível ali. E eu e o pastor também temos o nosso trabalho secular. Então, você tem que estar naquele equilíbrio e correndo, né? Mas, graças a Deus, assim, tivemos resultado, deu frutos, né? E aí, depois de algum tempo, acho que 5 anos lá no Flórida, nós viemos para o Seródio, onde eu assumi, né, o lugar da minha mãe. E estou como pastora titular desde 2019. Que coisa. É importante a gente até ressaltar isso aí, que a pastora, vou convidar outros pastores, a gente vai também falar um pouco sobre isso. É porque às vezes a membresia vê ali num domingo ou num culto de semana e não sabe que tem um trabalho muito grande por trás disso, que a parte de culto é um momento gostoso. Tipo, você vai cultuar a Deus, nós vamos cultuar nosso Jesus, mas não entende que ali tem não só a parte de oração, de intercessões, tem a parte de aconselhamento, tem a parte de preparo, de sofrimento, de às vezes tomar porrada de quem você ajudou um dia. Sim. Aí tem a parte que é administrativa, né, porque existe um CNPJ, existe uma coisa para ser administrada, né? Então é importante também a gente falar e até a galera da nossa igreja conhecer mais o lado da pastora. Estar à frente de um trabalho. Por isso que eu falo assim, que eu conto muito com a ajuda do meu esposo, porque realmente Deus, ele prepara as pessoas certas, porque sozinha é praticamente impossível, a gente não consegue fazer nada. Eu falo que eu queria ser organizado que nem ele. Então, assim, o pastor, quem conhece sabe esse lado dele organizado, e eu faço um outro lado, já o lado que ele não gosta, e assim a gente se completa e vai trabalhando no reino. Mas realmente é algo assim que requer muito, é um sacrifício. O chamado de Deus, ele gera bênçãos na nossa vida, mas tem um alto preço a ser pago, né? Que é diário, você lidar com pessoas, você interceder, você se colocar no lugar daquela pessoa. Então, assim, tem a questão espiritual e tem o desgaste emocional também, né? Que você se envolve, você acaba tendo amor pelas ovelhas. E, às vezes, a igreja é como uma empresa, existe uma rotatividade, um entra e sai. E aí você tem que saber lidar com essas emoções, que eu acho que é o mais difícil do ministério, né? E fora essas questões administrativas, realmente é cobrado. A igreja quadrangular é uma igreja muito grande, então, assim, existem normas, existem procedimentos e tudo é prestado conta, né? Tá. Reuniões ministeriais, reuniões distritais e por aí vai. A gente falou sobre confissão, a pastora falou sobre confissão, sobre aquela a gente fala assim, para entender o que é confissão, o momento que houve uma escolha, né? Sim. Porque não é porque é filho de pastor ou filho de cristão, de evangélico, de crente, que nem vulgarmente falando, vamos dizer assim, nem a palavra certa para ser usada. Mas Deus não tem neto, né? Tem filhos. Sim. E sempre teve um momento do encontro com Deus. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Quando foi que caiu a ficha de aceitar Jesus? Eu vou aceitar Jesus, eu vou ser batizado. O momento do Espírito Santo, né? Que também, que aquela parte de encontro com Deus mesmo. Sim. De experiência. E assim, é que nem a gente fala, filho de médico vai ser médico. Não. O pai pode até desejar que ele siga o mesmo, mas nem sempre é assim, né? Um padrão. E filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Como eu sempre frequentei a escola bíblica dominical, algo muito importante na vida do cristão, né? Que é a escola bíblica.
A gente vai aprendendo sobre Deus, aprendendo o básico ali da Bíblia, as histórias, os personagens. Então, fui crescendo nesse meio. Quando eu era jovem, nunca almejei nenhum cargo na igreja. Esses dias eu até estava pensando sobre isso. Mesmo sendo filha de pastor, eu nunca quis assumir grupo nenhum. A única coisa que eu fazia era dar aula na escola dominical mesmo, para crianças. Já começou de lá, eu acho. Já gostava de lecionar. Já. Então, dava aula para as crianças, era responsável ali na escola bíblica. Mas, assim, fui me desenvolvendo, cantava no louvor, não queria ministrar louvor, eu tremia, ficava nervosa, eu só cantava mesmo. E teve uma época, quando depois já mais velha, por volta dos 22 anos mais ou menos, nós fomos para um encontro com Deus. Um lugar separado, onde você passa um tempo. Ali Deus trabalhou bastante na minha vida. É bênção mesmo. Né? Já tinha Jesus, já tinha sido batizada, tive a honra de ser batizada pelo meu pai. Mas nesse encontro, assim, existe algo muito especial que acontece porque você separa um tempo só para Deus. Então são 3 dias que você fica ali sem se comunicar com as pessoas porque você está em contato com Deus. Deus fala conosco também através do silêncio. Nem sempre Deus fala, né, da maneira como a gente imagina. Às vezes é no silêncio que Deus vai falar com você. Então, foi ali um momento muito especial na minha vida, né? E depois foi aqui, né, ao lado da minha mãe mesmo, que eu percebi a necessidade de eu tomar uma posição. Então, assim, teve uma noite que eu tava no meu quarto e a gente ainda não tinha essa casa, não tinha feito a reforma, tava morando só embaixo, né? E no meu quarto, foi a primeira vez que eu senti Deus falar assim nitidamente comigo. Como se eu ouvisse uma voz mesmo. Eu até assustei na hora. Porque Deus falou assim, seja como Josué. E quando eu escutei isso, sem estar pensando em nada, sem estar lendo a Bíblia, eu estava deitada na minha cama. Eu parei assim, e depois eu comecei a orar e falar, como assim ser como Josué, né? Foi onde eu entendi que Deus queria que eu desse continuidade, que eu apoiasse a minha mãe, que estava ali no pastoreio, meu pai. E aí foi o clique para tudo. Sim. Foi a partir de ter ouvido a voz de Deus realmente. E a gente estava falando, você falou também desafio, que encarar uma igreja nova é um desafio. Uhum. E depois você teve que assumir aqui, né, que seus pais mudaram para o interior e você teve que assumir a igreja deles, que eles estavam quase 20 anos, 18 anos aqui, né? Sim. Nessa aqui, né? Nessa, sim. Nessa, né? E qual é o desafio maior? Encarar uma obra nova, sem ninguém? Ou encarar uma igreja já estruturada? Qual é o maior desafio? Você que viveu os dois. Bom, quando eu só acompanhava meus pais, eu conheci uma igreja que já era estruturada, que já tinha os seus grupos em funcionamento, já tinha toda a parte, né, de infraestrutura de uma igreja. Os meus pais viveram isso lá atrás, nessa coisa de começar talvez do zero, com uma família, né? Mas quando eu cresci na igreja, já tinha uma igreja, e antigamente a igreja era bem mais forte do que hoje. Sim. Era aquela igreja que é lotada de pessoas, que as pessoas não faltavam por nada, era uma outra época, né? É que realmente a fé tá se esfriando, né? Sim, isso é bíblico. Tá se cumprindo. E então, assim, são desafios diferentes. Quando nós assumimos o Flórida e não tinha ninguém, foi algo novo, foi algo diferente, mas a gente estava bem consciente disso. Então, foi um desafio que a gente não foi assim, surpresa. A gente sabia o que ia enfrentar, né? E aí teve um outro momento, um segundo desafio, quando nós tivemos que migrar para cá. E então, o Flórida se juntou ao Seródio, um desafio de fazer com que vamos colocar assim, 2 povos se tornassem um só, né? Entendesse que nós somos parte do corpo de Cristo, que não há divisão, sim, que não há competição, mas que é pro reino. Só que lidar com pessoas é difícil, então esse desafio também foi grande. Acho que essa fusão de 2 igrejas é complicada, né? Sim. Porque não tem jeito. Não só aqui, eu acredito que em qualquer lugar. E essa adaptação de mudança de pastor, mudança de endereço físico mesmo, você está acostumada com a tua igreja, as pessoas costumam sentar no mesmo lugar, fala que não tem lugar, mas tem lugar, né?
E aí tem toda essa dinâmica, né? Sim. A gente, geralmente, a ideia aqui, né? Geralmente, a ideia de fazer o podcast é ter um tema, né? Uhum. Mas eu achei que a pastora, achei legal a gente fazer um tema livre. A gente tinha conversado sobre um tema, né? Só que calhou de hoje, né? Por causa da pandemia, o carnaval. Sim. Então a gente tem um tema. Então ele falou assim, pastor, vamos falar de carnaval? Você não acha legal a gente falar mais sobre a pastora? Só que a gente estava falando hoje, foi, poxa, o desfile de carnaval, as escolas de samba, começou hoje. Então a gente tinha... O que era o tema pensado a princípio? A questão do ponto de interrogação, né? Parece óbvio, mas infelizmente tem gente que confunde ainda. A gente está falando pro povo cristão. A gente bota essa pergunta aqui, o tema agora. A produção devia rodar uma vinheta? Uma vinheta agora. Roda a aí. Vinheta, produção. Roda a vinheta. Agora é polêmica, não é não. A gente falar sobre cristão e carnaval. Jesus, carnaval, pode? Pastora, cristão e carnaval. O que você viveu? O que você já viu? O que você tem pra falar aí? Principalmente cristão e carnaval. Não dá liga. São coisas opostas. E você fala assim, realmente ainda tem pessoas que perguntam. Hoje mesmo eu tava vendo... Sabe aquelas caixinhas de pergunta que tem no Instagram? Sim. As pessoas perguntando para um pastor, mas por que cristão não pode? Perguntando assim, olha, me converti há pouco tempo, mas o que há de errado no carnaval? Bom, então assim, eu acho que é algo muito simples de ser respondido, porque se a gente for olhar a origem do carnaval, não é de agora, de milhares de anos, né, atrás, mas é uma festa da carne. Então começou lá, talvez na Grécia, tava pesquisando sobre 600 anos antes de Cristo, e depois, na época, eles faziam uma festa para agradecer aos deuses. Era como se fosse Era um culto pagão. Era uma festa pagã. Uma festa pagã. Quem é cristão sabe que Sim. Cristão é uma coisa, pagão é outra. Isso. Bom, falando um pouquinho da origem, né, do carnaval, ela tem as suas raízes nas festas gregas, que eles usavam para uma certa forma de agradecimento aos deuses pela produção agrícola. E aí, com o passar do tempo, dos anos, na verdade de séculos depois, a Igreja Católica Romana adotou essa festa, que é bem diferente do que acontece hoje, né? Eles tinham o propósito, era uma espécie de despedida da carne, dos prazeres da carne. Então eles ficariam ali, seguindo o exemplo de Jesus, que ficou no deserto sem comer, eles não podiam comer carne. Então, essa despedida aconteceria 3 dias antes da quarta-feira de cinzas. Sim, então a gente pode deduzir, não sei se é uma dedução falha aqui, mas que essa tradição de não comer carne pode ter vindo dessa tradição? Sim, é origem católica, nas ordens, né? Nas datas santas. Sim, e aí era como se fosse um carne-vale. Durante esses dias você pode comer a carne, porque se não consumissem aqueles alimentos, iam passar 40 dias sem consumir, poderia estragar, ia ter uma perda aí de muitos alimentos, né? Então eles consumiriam. E aí, após a quarta-feira de cinzas, ficariam um período sem consumir carne também. Só que com o passar do tempo, esse aspecto religioso, ele foi se modificando, né? E o carnaval começou a tomar um outro sentido, que é o que hoje é popularmente conhecido, inclusive fora do Brasil, Sim. né? Então, essa festa, ela tem... hoje é conhecida pela erotização, pelo... divertimento, é um lugar onde tudo pode, nesses dias tudo é permissivo, tudo é permitido, então acaba que desvirtuou, né? Sim. Em relação até o desfile de samba, que a gente tem essa ligação em relação a libertação dos escravos, né, que na época saíram para as ruas para festejar, e tem a cultura, eles tinham a cultura africana, de onde eles foram tirados, né, à força, inclusive as mulheres, né, que não usavam a parte de cima
na sua região natural, que era na África ali, é muito comum, até hoje tem tribos, inclusive aqui indígenas, né? Que as mulheres não usam a parte de cima da roupa, e na época, aquela parte de cima simbolizava prisão ali. Então a forma de gritar liberdade é tirar, e elas tiraram a parte de cima, e aí teve essa festa, eles tocando tambores, festejando a libertação. E claro que é válido, tem que festejar, realmente foi um momento importante, né? Mas a gente está falando aqui direcionado para o povo cristão. Essa festa cultural, religiosa, era religiosa africana, não cristã. Sim. E por isso que também é importante ressaltar, que a pastora falou no início, né? Cristão e carnaval não dá liga. Porque por dois sentidos. Uma, a pastora explicou a parte histórica, né? E a parte também religiosa, tem a parte espiritual, né? Que por ser... Escola de samba, a gente vê, que nem a gente tá falando aqui, a intenção aqui não é atacar a religião, não é atacar instituições, não é isso. A gente tá falando pro povo cristão. A dúvida é aqui: Jesus, carnaval, pode? O cristão pode no carnaval? Não, se você é cristão, então não pode, porque tem vários indícios e pontos que levam a outro tipo de cultura, outro tipo de religião. E como o próprio nome já diz, né, por ser uma festa da carne, nós cristãos sabemos que a gente está em constante luta contra a nossa carne, né, porque a gente quer viver pelo Espírito. Sim. Então, se eu alimentar a minha carne, automaticamente eu estou matando o meu espírito, né? Também teve uma época aí, não sei se foi uns 2 ou 3 anos atrás, existiu um Carna Jesus, fizeram um bloquinho, uma igreja bem conhecida, também não vamos citar nomes aqui, uma igreja bem conhecida, ela fez um bloco de carnaval em São Paulo com os cristãos, né? E foi bem polêmico, né? Trouxe várias opiniões. Eu acho assim que nosso Deus é um Deus tão criativo. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele pega do nada e faz tudo, né? Sim. Nós não temos necessidade de copiar esse tipo de coisa. Eu acho que o cristão, ele também tem aí o discernimento, a sabedoria que vem do alto para criar coisas novas. Não tem necessidade de copiar uma festa mundana, né? O que pode sim acontecer no carnaval, vamos fazer alguma atividade com os jovens, vamos fazer um evento, aproveitar esses dias aí de descanso, dias em que de repente o Brasil para, não tem jeito, é cultural. Carnaval não vai trabalhar, não vai ter nada, então aproveita esses dias para fazer algo voltado para Deus. A gente estava falando em off aqui sobre os retiros de carnaval feito direcionado para jovens, mas com o intuito explícito, tanto até a chamada, a parte de divulgação, para retirar os jovens da influência desses dias, né? Uhum. Então, eu vou dar minha opinião aqui. A pastora comenta em cima, por favor. Quando a gente tem um filho começa a engatinhar, e a gente começa a tirar as coisas de risco do seu caminho, coisas de vidro, coisas pontiagudas, começa a tampar tomada, proteção de quina de mesa, para ele não se machucar. Mas conforme ele vai evoluindo, vai crescendo, a gente vai colocando essas coisas de volta e vai ensinando para ele, ó, isso não pode, isso aqui é perigoso, isso aqui machuca. Isso é uma evolução humana, que ele vai tendo a concepção do que é certo, do que é errado, do que é perigoso e do que é seguro. A gente tirando os jovens assim do meio, com esse tipo de evento. Claro que o retiro, qualquer época do ano, é válido, eu sempre defendo, gosto muito. Mas nesse intuito de retirar os jovens, a gente não vai transformar um jovem fraco, porque lá na faculdade, lá na escola, vai ter que enfrentar isso. Ao meu ver, não funciona. Não funciona porque o mundo é outro hoje, né? Não adianta falar assim, vamos usar aquele ditado, tapar o sol com a peneira. Eu vou estar retirando para que eles não tenham acesso, porém,
hoje em dia não é só o carnaval que traz essa libertinagem, essa liberdade, o adultério, a exposição, a pornografia. Isso acontece 24 horas por dia, todos os dias do ano, né? A internet está aí, os vídeos estão aí. E hoje em dia, e usa aquela famosa frase, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então a gente tem que tomar cuidado com essa frase, muito né? Cuidado com nada a ver, não pegue nada. Não tem nada a ver. Então, assim, querer preservar através dessa forma não vai resolver, né? Acho que é importante educar no caminho do Senhor. Sim. Você encher a mente de coisas de Deus, de respostas às questões de Deus. Por isso que foi o intuito desse podcast, é isso. A gente ajudar, auxiliar as pessoas, inclusive os jovens, ou talvez aqui o foco, principalmente, tem muitas dúvidas dos jovens, relacionado a isso e outras coisas. Que é para ajudar a absorver essas coisas relacionadas a Deus. E a formação do caráter deles, sim, né? Sim. É por isso que na palavra diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Você tem que estar inculcando a palavra de Deus na mente deles. E é lógico que vai chegar um momento em que ele sabe o que é certo e o que é errado, e aí entra o livre-arbítrio, ele vai ter a escolha. Sim. E o Espírito Santo é aquele que também vai estar ali, sabe, o tempo todo ali, soando ali nos ouvidos, falando, cutucando, mas a decisão é de cada um. E se o jovem ou o adulto errar, ele sabe que vai ter a consequência desse erro. Tem um relato bíblico que Jesus, com 12 anos, os pais ali, né, José e Maria, os pais carnais dele, encontraram, pais carnais, não os corrigindo, os pais terrenos aqui, vamos falar assim, encontraram ele debatendo com os mestres religiosos ali, né, os judeus, com 12 anos de idade. Claro que Jesus é Jesus, né, é o hors concurso, fala, não tem comparação, mas é muito comum um jovem judeu com 12, 13 anos já ter um conhecimento vasto da Torá, do Talmud e do Antigo Testamento, e ele tem um conteúdo, inclusive o Islã ensina a criança com 12 anos, sabe o Alcorão quase de cor, desde pequenininho. Talvez a gente não anda falhando com isso, a gente não tem esse sentimento, poxa. Sim, e entra aquela questão que eu falei da importância da escola bíblica, né? Que é desde pequeno, eu sempre falo na igreja, não deixa de trazer seus filhos, porque ele vai chorar, porque a criança dá trabalho, ela não para quieta, traga para a igreja. Porque às vezes os pais nessa de não querer atrapalhar, deixa em casa, deixa com alguém, deixa com o avô, e é o momento em que a palavra de Deus está sendo transmitida e a criança ela absorve muito mais do que a gente imagina. Então, nós aprendemos todos os dias com os nossos filhos, né? Então, às vezes, o fato dele estar quietinho ali na igreja ou estar bagunçando não significa que ele não está aprendendo, né? Então, a escola bíblica ela é importante para isso. Ele tem que sentir que faz parte também, né? Se hoje em dia não tem essa escola bíblica tão forte nas igrejas quanto antigamente, até porque a disponibilidade das pessoas, o mundo hoje está muito corrido, está tudo muito, né, sendo atropelado, né? Se não existe essa disponibilidade, eu acho que é o dever de cada pai, de cada mãe em casa, no seu dia a dia, através do seu exemplo, através dos devocionais, do culto familiar, aquele momento que você pega ali para falar da palavra de Deus, é o pai, a mãe que vai estar ensinando o seu filho e com certeza só vai trazer aí bons resultados. É que nem aquela responsabilidade de que querem jogar a educação 100% para o professor ou para a escola. Não, a gente está falando assim, quando né? A gente coloca aqui, né, talvez nós não estamos falhando nisso, eu coloco como pai, né, que eu acho que o que tem que ser cobrado em casa Sim. é essa leitura, esse devocional, esse tempo com Deus. Inclusive, esse ponto, né, a responsabilidade, né, não deixar, não, só vou me alimentar só na igreja. Sim. Não só as crianças, mas também os adultos. Você comer em casa, né? Você ter esse tempo, você ler a palavra, E a nossa igreja tem esse trabalho, né? De os pastores passam um livro durante aquele tempo, um mês ou mais, dependendo da quantidade de versículos, de capítulos, e cada capítulo é lido no dia e a igreja ali Toda a igreja unida na mesma visão, né? Fazendo a leitura. Inclusive, é importante tanto os adultos, mas as crianças em casa, os pais têm essa responsabilidade de ensinar, porque
no Antigo Testamento ali, quem ensinavam eram os pais dentro da sua casa. Sim. É na base da repetição, contando histórias ali à mesa, as crianças reunidas, a família reunida, e o ancião mais velho ali da casa contando como é que foi a travessia do deserto, o mar se abrindo, a história do povo, e contando com as maravilhas de Deus. E é interessante que o ser humano, assim, até falando pelo lado mais da psicologia, ou da história mesmo, você analisando, a gente temos a dificuldade de admitir as nossas responsabilidades. A gente sempre gosta de colocar a responsabilidade nas costas do outro, né? E isso já começou lá com Adão e Eva, né? Não fui eu, fui ela. Sim, lá atrás. Então, a gente joga essa responsabilidade. Então, a sociedade joga a responsabilidade da educação, acha que é na escola, né? Muitos culpam a igreja por algumas coisas, quando, na verdade, o primeiro, nosso ministério, o teu chamado é para cuidar primeiro da tua família, né? E a gente vê tanto na internet. E pior que a gente conhece algumas pessoas no particular que na internet é o cara que mais conhece de política, que bate no governo, que bate nas opiniões, que bate na igreja, que bate em todas as religiões, e no final você vai ver o cara não administra bem nem a sua própria família. Sim. Não administra bem a sua casa. Aí você vê o cara tá em adultério, os filhos tá passando necessidade, mas o cara tá ali batendo no governo, esse governo, esse político, vocês votaram errado, a religião é não sei o que, o pastor não sei o que, e em casa o cara não tá, que nem eu falei, não administra a sua própria casa, e na internet quer ser o cara que mais entendido, é o influenciador, né? E é bem assim, a hipocrisia, né? Tem muito disso. Mas é por isso que a gente fala que é importante o conhecimento, né? Se você lê a Bíblia, se seus filhos conhecem, eles sabem o que é certo e o que é errado. E aí, voltando agora pro tema do carnaval, 3 dias que é liberado você pecar, você vai, faz o que você quiser. E na palavra de Deus não ensina assim, fala que se você errou, se você pecou, se arrependeu, o Senhor perdoa. Mas precisa existir o arrependimento, né? Agora, quando já é algo calculado, premeditado, há um arrependimento? Talvez não, né? Não. E nessa época de carnaval, né, que tem até um ditado aí, que o que acontece, por exemplo, na Bahia, o que acontece na Bahia fica na Bahia, o que acontece no baile fica no baile. E nesse tipo de festa que acontece mais os adultérios, mais o excesso de bebida, mais violência contra a mulher, mais gravidez indesejada, muito aborto por conta disso, depois do carnaval, estupro, abuso, porque a mulher teve um uso excessivo de álcool e tem aquele grupinho mau caráter usado pelo maligno e acaba abusando, acontece. Então a gente vê que é muito maléfico. Sim. Então é importante, não só cristão, toda a população, todo mundo abrir o olhar em relação a isso, né? E se nós não falarmos assim, que não existe o divertimento, a alegria, a música, vou estar mentindo, porque existe, né? O inimigo, ele não traz algo assim, a tentação já é, o nome já diz algo que vai te tentar, né? Aparentemente é bonito, é legal, mas a gente sabe que é momentâneo. E o cristão, ele não pensa só no momento, ele pensa no eterno. E a gente veio de um povo, a gente tem aqui, é um povo festeiro, né? A gente, ali no Antigo Testamento é o povo judeu, é festa da tenda, é festa... Miriam dançou, Davi dançou. E o primeiro milagre relatado na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Sim. Então nós temos um Deus, um Jesus Cristo, um nosso mestre que celebra, né? Que celebra, que alegria. Inclusive a Páscoa, né? Ressuscitou, até um momento de tristeza, foi por 3 dias só, ele ressuscitou. E a igreja de Cristo é muito assim, de celebração, né? Nós gostamos de celebrar. Comunhão, comer. Sim. A gente gosta disso, né? Sempre tá bolando alguma coisa. A ideia também é essa, né? Você, mas vocês estão proibindo carnaval, não, mas não é. A gente tá ponderando, que nem desde o início a gente tá falando. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, a parte relacionada ao carnaval que não convém é a parte que está ligada ao pecado. Então, você pode se divertir de uma forma com ordem e decência. Sim. Você pode dançar, você pode fazer as coisas, só que você sabendo o que você está consumindo, sabendo o que você está fazendo, o que você está ouvindo, o que você está dançando, que fonte que é, né? E a gente não está aqui para pregar uma vida de tristeza, sem festejar. Claro que
sempre tem que ter alegria. E tem aquela coisa que a gente já estava falando, que a alegria, a paz que excede entendimento. A alegria é quando a gente realmente aceita Cristo, entende essa influência do pecado e entende o que é arrependimento e a paz que a gente tem no coração, a alegria de verdade, até que a pastora estava falando, na tribulação, nos momentos difíceis, a gente sabe que tem algo melhor pra gente, né? E a verdadeira liberdade, né, que nós temos em Cristo é você não ser dependente de nada que te aprisiona, né? Talvez no mundo tenha uma imagem diferente do que é liberdade, né? E nós podemos, a palavra eles acham que a liberdade, na verdade, é a prisão, tá aprisionado nisso. Eu dependo disso, se não tiver... Para ser alegre, para ser feliz, nós não. Então, a palavra de Deus também já diz que todas as coisas me são lícitas. Eu posso, mas nem tudo convém. Então, será que vale a pena eu abrir mão da minha vida, do meu casamento, do seu namoro? Vale a pena você abrir mão de certas coisas por conta de 3 dias de diversão, né? E depois a consequência não vão ser só durante esses 3 dias. A consequência vai aí por um bom tempo. Tem uma eternidade por aí, né? Pois é. É isso. A gente falou, né? De retiros, de festas cristãs. E da influência do mal aí fora. E aí sempre a gente focar nisso, né? Que a ideia do podcast, a gente fala assim... Nem a gente tá aqui, né? O ponto de interrogação. Pode, mas nem sempre é não. Há coisas que podem também. Eu só queria deixar um recadinho assim para os cristãos, né? Que tem essa dúvida. Em Gálatas 6 diz quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Existem coisas que hoje a gente abre mão pensando lá no futuro, pensando no eterno mesmo, nas coisas que vêm do alto. Sim, aquela coisa nega-se a si mesmo, né? Sim. Eu vi hoje uma questão assim, até legal, um tema legal para um próximo podcast. Fala sobre isso. O jovem com medo de casar. Surgiu essa questão, né? Hoje mesmo um jovem perguntou para mim. Mas quando eu casar, e se eu beijar e não gostar? E na noite de núpcias? E se depois eu descobrir que eu não gostei? Eu não posso mais divorciar? Eu não posso mais... vou ter que viver com aquilo? E a resposta é bem simples, né? Se foi Deus que direcionou, eu pensei não a tem mesma dúvida. Coisa. O que vem de Deus é sempre o melhor para nós. Se você entregar a sua vida ao Senhor, colocar diante de Deus os seus planos, a palavra de Deus fala que se você consagra os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Família é projeto de Deus. Então, essa questão não tem como dar errado. E a vida, e entender que a vida não se resume só no beijo. Sim. A vida não se resume só em sexo. É muito mais do que muito isso, um mais. casamento. E se foi direcionado por Deus, vai dar certo. Não tem dúvida no coração. Tem amor envolvido e o resto é mínimo. Né? Isso aí. Bom, acho que foi bênção. Agradecer a pastora aqui, agradecer ela ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz, eu queria muito que ela fosse. Eu que agradeço, eu me senti lisonjeada por fazer a abertura nesse E primeiro olha só, episódio, de muitos que virão. E 2 vezes, porque deu um problema técnico que ela teve que voltar para terminar. Foi um ensaio. Foi um ensaio, né? Obrigado 2 vezes. Que nem eu falei aqui, ela é minha pastora, minha amiga. Ela é muito amiga da minha esposa. Sempre ajudou muito a gente. Tem pessoas ela, que Deus preparam na nossa vida para caminhar, para nos ajudar, né? É um ajudando o outro, no momento de alegria, de tristeza, né? Mas eu sei que são pessoas preparadas por Deus para a gente trilhar aí a nossa caminhada, que não é fácil, né? Manda um recado para sua igreja, pastor. Manda um recado para todo mundo. Manda um abraço para a mãe, para o pai. É Xuxa agora? Não vou nem falar da Xuxa, polemizou essa semana. Eu quero agradecer, né, por estar aqui. Eu espero que a nossa igreja possa estar curtindo, compartilhando, unidos nessa visão, que eu sei que vai ser bênção. E se você deseja conhecer a nossa igreja, porventura você não vai em nenhuma, Quadrangular, no Seródio, aqui em Guarulhos, Avenida Candeia, número 6, e os nossos cultos são aos domingos, às 18 horas. Te espero lá. É isso aí, segue a igreja no Instagram, IEQ Seródio Oficial.
Segue o podcast Jesus Pode, oficial também no Instagram. Compartilhe esse vídeo. Segue lá no Spotify, tá? Se inscrevam. Vamos levar isso pra frente. Vamos levar essa mensagem pra Deus. Isso é um momento de aprendizado pra mim. Espero que seja pra vocês, tá? Esse é o podcast Jesus Pode. Pastora, você como uma mensageira de Cristo, você é uma porta-voz de Jesus. Carnaval, pode? Não pode.